7h04, 7h04. Vereadores que não se reelegeram vão fazer parte das prefeituras de algumas cidades do estado. As 7 maiores cidades do Paraná somam juntas 149 vagas nos legislativos municipais, nas câmaras. E nas eleições do ano passado, 75 políticos não conseguiram se manter nos cargos. Ou seja, aconteceu uma renovação de 50,3%. Em Curitiba, 19 vereadores não foram eleitos. Em Londrina, foram 8 políticos que perderam aí a vaga na Câmara Municipal. E em Maringá, 6 parlamentares não conseguiram uma cadeira na Câmara de Vereadores. Já em Cascavel, foram 10 os que não conseguiram se reeleger. Em Foz do Iguaçu, 11 políticos não seguem na Câmara de Vereadores a partir deste ano. E em Ponta Grossa, esse número é de 7, além de São José dos Pinhais, que tem na conta aí 14 ex-vereadores que não conseguiram se reeleger. Mas em algumas das cidades mais populosas, esses vereadores que perderam aí espaço no Legislativo conseguiram emplacar cargos nas administrações municipais. É o caso, por exemplo, do ex-vereador de Curitiba, Bruno Pessutti, do Podemos, não conseguiu a reeleição para a Câmara, mas acaba de ser nomeado para ocupar aí a vaga de superintendente de trânsito, que é vinculada à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba. Outro vereador que não foi reeleito, mas que garantiu uma vaga também na Prefeitura de Eduardo Pimentel, foi, então, o ex-vereador Rodrigo Reis, do PL. Foi nomeado como administrador da regional da Prefeitura do bairro Portão. Em Maringá, 2 ex-vereadores que não se reelegeram vão fazer parte também da Prefeitura de Silvio Barros, do Progressistas. Um deles é Alex Chaves, do MDB, que foi líder do ex-prefeito Ulisses Maia na Câmara. Sem a vaga, ele acabou confirmado, então, como superintendente da Secretaria de Assistência Social de Maringá. Pasta será comandada por Leandro Bravin, do PL. E um outro ex-vereador que vai compor a gestão de Silvio Barros é Jean Marques, do Podemos. Este será o superintendente da Secretaria Municipal de Governo. Ele também é procurador concursado do município. Em Cascavel, lá no Oeste, o mesmo caso. Elizabeth Leal da Silva, a Beth Leal, que foi vereadora, não conseguiu se reeleger, então acabou sendo nomeada pelo prefeito Renato Silva, do PL, para o cargo de secretária municipal de comunicação. Ela é professora universitária e doutora em Direito. Então, é isso, né? Isso, políticos aliados dos prefeitos que estiveram presentes em campanhas, foram para a rua, foram pedir voto em suas redes sociais, agora recebem a contrapartida por esses apoios e alianças, que são essas acomodações. A maioria no segundo escalão, há uma parte ali que é acomodada no primeiro escalão, isso naturalmente depende dos relacionamentos políticos. Em Curitiba você tem inclusive mais nomes que vão sendo costurados para chegar aí, né, também à Prefeitura de Curitiba, o nome do Marciano Alves sendo costurado ali para a coordenação de mercados populares. Tem também o ex-vereador Márcio Barros, que pode ser acomodado na superintendência da Secretaria da Região Metropolitana, né, as costuras estão caminhando e a gente sabe que são aliados que vão entrando. E aí é preciso dizer o seguinte: todos esses políticos tiveram um papel muito importante na campanha de todos os prefeitos. Esse foi ali o critério fundamental. Aqui em Curitiba eu destacaria principalmente o Rodrigo Barros, que é do PL. O PL estava na campanha de Rodrigo Reis, que estava na campanha do Pimentel. Obrigada, Pedroso, pela lembrança. Mas, assim, nem todos os vereadores do PL aqui da capital embarcaram publicamente, né, endossando ali a campanha com o alcance que a Cristina Grêmio começou a conquistar ali diante do eleitorado mais de direita. Teve muita gente que ficou mais quieta, digamos assim. Ele não, ele teve uma participação extremamente ativa, então recebe como contrapartida para trabalhar a partir de agora o que seria uma equivalência ali a uma superintendência, uma subprefeitura, basicamente, com vários bairros muito populosos e importantes. Campo Comprido, Seminário, Vila Isabel, Portão, Fazendinha, Água Verde, fazem parte ali desse caminho. Tanto que poderia ter ido para o Instituto de Turismo, já que ele é muito ligado às feirinhas aqui da cidade, seria um caminho mais natural, mas isso acabou não acontecendo. E o bom é que tem aí novidades sendo costuradas, né, dentro dessas alterações de gestão. Em Curitiba, por exemplo, a gente pode contar aqui algumas possibilidades em primeira mão para nossa audiência, Pedro, que eu sei que os ouvintes gostam muito da Jovem Pan em razão disso, e uma delas é, no campo do que se fala em razão das regionais, uma alteração
versão completa daquele programa do Fala Curitiba, que é onde a população vai para fazer exatamente as reclamações da cidade, os apontamentos, porque há o compromisso de que o prefeito vai participar de todas essas reuniões, o que não acontecia anteriormente, e também a forma para garantir ali uma lisura maior dentro das recomendações que acabam chegando até a prefeitura, né? Porque realmente a necessidade que aconteça lá daquele bairro, naquela região, seja ouvida pela prefeitura sem tantas alterações que poderiam estar supostamente aí envolvidas no processo. Em alguns casos, quando eu vou lá, levo 50 cédulas reclamando que eu quero uma coisa, né, e aí parece que é um desejo de toda a população. Então tem alguns ajustes no projeto, mas é um programa que funciona muito bem. E a outra, que eu já fiquei bastante animada, e acredito que uma parcela da audiência também, é de fato a sinalização dos radares. É uma conversa que já tem nessa área do trânsito, de uma possibilidade de que sim, em Curitiba, os radares sejam mantidos, já foi dito na campanha, mas essa novidade, com a sinalização, pelo menos no asfalto, isso já vem sendo definido. Os postes, ainda parece que existe uma dúvida se será um bom caminho ou não, mas a ideia é que o asfalto tenha uma pintura com relevo, apontando com clareza para nós motoristas o ponto do radar em Curitiba. Isso depende ainda de processos licitatórios, mas é uma ideia que começa a ganhar força. Então, aí, portanto, essas alterações que vêm acontecendo, que sim, né? Esses vereadores, ex-vereadores, agora cheguem para somar melhor as gestões aqui em Curitiba e nas cidades do interior também. As classes profissionais, sejam elas jornalistas, sejam elas de médicos, advogados, políticos, eles são unidos, eles têm um grau de corporativismo. Quando a gente percebe nesse momento de distribuição de poder, de distribuição de recursos, porque é isso, quando você distribui cargos, autorizações, né, ali, superintendências, diretorias, secretarias, você está distribuindo, na prática, poder e recursos. Então é isso que muitas vezes os aliados políticos que acabaram tendo problema nas urnas, não conseguiram convencer um número suficiente de eleitores, agora recebem daqueles a quem eles trabalharam, emprestaram o seu prestígio, buscaram votos. É isso. É o bom e velho, né, corporativismo da classe política. Eles não têm, quando não ganham eleição, quando não alcançam o sucesso, que enfrentar a fila do Cine. Diferente do que muitas vezes falam, e muitos deles se apresentam, olha, você vai olhar lá no Divulga Can de Contas, qual é a profissão? Ah, empresário, isso ou aquilo. Daí você vai descobrir depois da eleição, mesmo que não tenha, né, conquistado a tão sonhada cadeira, que não voltam necessariamente para a atividade empresarial. Pelo contrário, vão ali buscar abrigo sobre a tenda confortável do Estado. Enfim, isso não é novidade em nenhum município do Paraná. Nós citamos grandes municípios, mas está acontecendo agora. Em Araucária, acontece em Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande. Isso compõe um pouco da maneira como a política é operada aqui no Brasil. Enfim, não só no Brasil, isso acontece também mundo afora. Porque a classe política, como outras, ela acaba buscando nessas alianças e nesse tipo de apoio justamente a construção de uma fidelidade, Rafa. Quando um político ali, né, reconhece um apoiador e lhe dá determinado cargo, além de atender aquela pessoa, ele também dá um sinal. Ele fala, olha, quem está aqui comigo está protegido, tem guarita, está cuidado. É isso. Só que eles fazem tudo isso com os nossos recursos, é claro, nada sair do bolso deles. Agora, vendo alguns nomes e alguns cargos, eu entendo. Eu olho ali algumas pessoas que foram indicadas para algumas posições e falo, não, de fato, o sujeito entende do assunto, o sujeito milita nessa área, aquela pessoa tem um vínculo aqui, nós chegamos a citar, inclusive, alguém que de fato é procurador, concursado, enfim. Agora tem alguns casos que eu olho e falo assim, rapaz, será que o sujeito entende desse assunto? Será que ele sabe por onde começar a analisar um processo que chegue na mesa dele? Ele vai dar um parecer bem fundamentado? Pois é importante o equilíbrio entre o aspecto político, mas também entre o aspecto técnico, porque senão, Rafa, a prefeitura, Paraná fora, seja de Curitiba, seja dos outros municípios, talvez não ande na velocidade desejada.